Olá, pessoal. Hoje vamos compartilhar a palavra que está em 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 1, eu vou ler. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Lemos até o versículo 7. As pessoas vivendo a sua vida, cada um tem o seu método de vida. E se essa pessoa tem um método de vida errado, por causa desse método de vida errado, ele vai ser infeliz para o resto da sua vida. E a pessoa que tem um método de vida correto, através desse método de vida, ele tem uma vida abençoada para sempre. Pessoal, a Bíblia nos mostra o método de vida mais abençoado para que possamos ter uma vida feliz. E na Bíblia aparecem muitos personagens. E através desses personagens, podemos ver as pessoas que tiveram um método de vida errado, como ele viveu, e também aqueles que tiveram um método de vida correto, como que eles viveram de uma maneira abençoada. Na verdade, através desses personagens nós podemos aprender isso. Pessoal, aqui no livro de Samuel aparece Saul, também hoje nós lemos e aqui aparece Jonatas, também o seu escudeiro, também aparece Davi. E Saul representa a carne e Davi representa o espírito. Saul foi uma pessoa que teve um método de vida errado, representa a carne. Mas Davi teve uma vida correta, seu método de vida foi correto. Isso mostra a vida espiritual. Pessoal, por mais que Saul fosse rei, o rei está na posição mais alta de um país. Por mais que ele tivesse se tornado rei, a sua vida, quando nós vemos realmente ele foi abandonado, ele foi rejeitado, foi infeliz, seus filhos também foram infelizes, suas filhas também. Pessoal, aqueles que entraram no caminho da carne, quando o seu método de vida está indo para o lado da carne, essa vida inteira foi infeliz. Também toda a família, todos os seus filhos foram infelizes. Vemos que todos foram infelizes. Pelo contrário, quando nós temos uma vida espiritual pelo Espírito, Davi foi um simples pastor. Também teve uma época que Davi fugia, era perseguido pelo rei, mas depois ele se tornou rei. As pessoas que estavam com Davi foram abençoadas, sua família foi abençoada, toda a nação foi abençoada. Antes, na época dos juízes, também na época do rei Saul, o povo sempre era atacado, era dominado, perseguido. O povo de Israel sempre sofria
era atormentado, mas agora Davi não simplesmente ele protegia a nação. Davi dominava todos os países que estavam em volta da sua nação. A nação inteira recebeu a bênção. Então, irmãos, vocês agora no seu coração, se vocês viverem o mesmo método de vida de Saul, sua vida vai ser infeliz como a de Saul. Mas, realmente, se eu continuar com esse meu método de vida, eu vou ser infeliz igual a Saul. Se eu percebo isso e eu troco o meu método de vida para o método de Davi, sua vida inteira será abençoada. Pessoal, quando nós vemos o método de vida do rei Saul, se a gente vê aqui no capítulo 14, versículo 1, sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Pessoal, o rei Saul agora ele tem que pelejar contra os filisteus, mas ele não está podendo ir para o lado dos filisteus para guerrear. Ele está parado. Quando nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, o povo de Israel, sempre quando eles estavam parados em algum lugar, sempre nesse momento a sua vida foi infeliz. Pessoal, quando Jacó ficou em Sucote, quando ele ficou parado ali também ele encontrou com muitas dificuldades, foi infeliz. O povo de Israel também, quando saiu do Egito, eles também, quando estavam parados, travados, também foram infelizes. Ou seja, quando eles estavam parados, travados, tiveram muitas dificuldades e foram infelizes. E hoje também acontece isso na vida do rei Saul. Quando nós vemos aqui, ele está debaixo da romeira em Migron. Então, se nós vemos Saul com seus 600 homens debaixo de uma romeira, mas Jonatas, ele não tinha um grande exército, somente ele com seu escudeiro. Ele subiu e atravessou e foi para o lado dos filisteus. Pessoal, o rei Saul, se ele sente um receio, se ele vê uma dificuldade, quando ele vê que não vai dar certo, quando ele vê que aquilo vai ser impossível, ele simplesmente ficou parado. Esse foi o método de vida de Saul. Quando nós vemos esta imagem do rei Saul debaixo da romeira, realmente é uma imagem muito miserável. A romeira não é uma árvore que dá muita sombra. A romeira não é uma árvore cheia que pode dar muita sombra e é um lugar onde as pessoas podem repousar. Mas ele estava ali parado. Esse é o método de vida do rei Saul. Aqui está explicando muito bem. É esse método de vida onde essa pessoa sempre procura uma folga a mais para repousar, para descansar. E isso nós chamamos de carne. A nossa carne, se encontra um pequeno receio, a nossa carne não quer superar o nosso receio. Essa é a nossa carne. Por isso, a pessoa que recebe a carne, aceita os desejos da carne, quando nós vemos o método de vida dessa pessoa, ele não consegue dar um passo quando sente um receio, ele fica travado, quer ficar parado. Mas Deus, quando conduziu a vida de Davi, pelo contrário, tinha um lugar onde Davi poderia ter uma vida mais confortável, mas Deus não permitiu com que Davi ficasse parado de uma maneira confortável. Sua vida não estava parada, sempre a vida dele tinha receio, dificuldade, perigos. Mas ele permitiu com que Davi sempre avançasse. Quando ele foi expulso pelo Saul, quando ele foi perseguido, ali Deus determina o método de vida de Davi. Você não fique neste lugar. Entre para as terras de Judá. Pessoal, Davi,
Ele tinha um lugar onde ele poderia estar mais seguro, mais confortável, fugindo da perseguição do rei Saul. Mas Deus, pelo contrário, pediu para ele entrar nas terras de Judá. E ali ele estava fugindo da perseguição de Saul. Deus conduziu a vida de Davi para que ele pudesse viver nesses lugares. Sempre estava superando seu receio, suas dificuldades, seus limites. Deus ensinou esse método de vida para Davi. Por quê? Porque essa vida é a vida mais feliz, é a vida mais abençoada. E isso Deus quer ensinar para nós. Alguns dias atrás, o governo de Israel nos mandou um convite. Convidou o pastor Park, lá na cidade de Azoto. Quando nós vemos na Bíblia essa região, era o lugar onde Felipe pregou o evangelho para o eunuco. E também ele foi para os lados da cidade de Azoto para pregar o evangelho. Então era essa cidade. E hoje eles chamam de Azoto. E o prefeito da cidade de Azoto mandou uma carta convite para o pastor Park. E, por causa da pandemia, só com um convite do prefeito era impossível de entrar em Israel. E eles estavam pedindo um convite do governo federal. E aí eles prepararam esse convite e veio um convite através do ministro da Educação para o pastor Park. Já que Israel, eles acreditam no judaísmo, realmente é quase impossível eles convidarem um pastor protestante para entrar no seu país. Quando eu vejo Israel e a Coreia têm alguns pontos similares. A nossa independência foi em 1945 e a independência de Israel foi em 1948. Foi quase no mesmo tempo e foram países que cresceram do nada. A Coreia também se tornou numa potência muito grande. Israel também se tornou numa potência muito grande. E Israel sempre pensou qual foi o segredo da Coreia. E no livro deles, o Talmud, eles vangloriam muito a educação deles. E isso levou ao desenvolvimento do país. Mas a Coreia, qual foi a mente dos coreanos para que eles pudessem ter um grande crescimento? E isso trouxe muita curiosidade para eles. Mas a educação lá de Israel não está conseguindo educar os jovens atuais. Seja a educação do livro de Talmud, de Harvard. Por mais que os judeus eles têm muitos métodos de educação, mas o problema é que os jovens estão muito rebeldes, as suas vidas estão muito rebeldes. E essa educação não está dando um suporte para eles. E escutaram sobre a educação emocional do pastor Park. E isso está trazendo muito interesse para muitos presidentes. Também muitos presidentes convidaram o pastor Park para ter uma reunião. E eles escutaram todas essas notícias. E por isso convidaram o pastor Park. Também pediram a lista das pessoas que irão acompanhar o pastor, porque eles também, essas pessoas que estão na lista devem receber a permissão do governo federal. E um dia eu estava preparando tudo isso e ele me disse, o pastor Park, nossa, agora nós estamos indo para Israel. Se a gente viajar um pouquinho mais, nós podemos entrar na África. Pessoal, o povo de Israel, eles saíram do Egito, não foi? E o Egito fica na região norte da África. E um pouco abaixo do Egito, encontramos os países da África. E ele disse, se a gente viajar um pouquinho, a gente pode entrar na África. Então, vamos visitar alguns países da África, vamos aproveitar esta viagem. Ele disse assim para nós. E assim, nós pensamos, então, na ida para Israel vai ser um pouquinho difícil nós visitarmos esses países da África. Na volta, nós podemos passar pelos países da África. E a região mais perto é a região do oeste da África. Por isso, nós perguntamos para o pastor Park, pastor, será que nós podemos preparar alguma programação para esses países que estão no oeste da África? E perguntamos para o pastor. Porém, o pastor Park ele respondeu, não, também nós vamos visitar os países do leste da África. Mas, pessoal,
Você visitar os países do oeste da África não é tão difícil assim porque está perto de Israel. Mas para você viajar até o leste da África, também tem que fazer muitas escalas, é muito complicado esta viagem. Também é um itinerário muito cansativo. Então, na idade que o pastor tem agora, é suficiente ele viajar somente para Israel. Ninguém vai falar nada, mas o pastor, ele não quer ter uma viagem assim com tempo de folga só para Israel. Ele também quer visitar os países da África. Ah, então pastor, podemos escolher alguns países lá do oeste da África? Não, também nós temos que visitar o leste da África. Então, quando eu vejo esse método de vida, não é um método onde ele está parado. Sempre ele está desafiando coisas novas, superando o seu receio, seus limites. Esse é o seu método de vida. Pessoal, para a gente ir para o Quênia, não tem um voo direto. Temos que fazer escala na Etiópia para depois entrar no Quênia. E depois do Quênia, nós temos que ir para Gana. Então, pessoal, o tempo de escala também é muito longo. É assim que termina. Os países que estão na região oeste são países que falam a língua francês. Já que são países que utilizam esse idioma, tem muito itinerário que vai para a França. Então, quando voltamos para a Coreia, temos que fazer escala na França para depois voltar para a Coreia. Então, pessoal, nós gastamos muito tempo dentro do avião, fazendo escala, viajando. É uma viagem muito longa. É um itinerário muito longo. Mas o pastor, ele mesmo faz a sua programação. Ele não quer simplesmente ter uma viagem com muito tempo de folga, visitando somente um país. Ele quer visitar o oeste da África também, quer aproveitar a viagem e ir para o leste da África. E assim, ele visitando os 4 países da África, ele se encontrou com o primeiro-ministro, vice-presidente, com vários ministros. Fez muitos trabalhos, não somente isso. Para cada país que ele visitou, esses países que estavam fechados por causa do corona, era proibido fazer reuniões, eventos nesses países. Esses países, incrível, muitos caminhos foram abertos nesses países. Por isso, essa vez lá no Quênia, eles reuniram 3.000 pastores no ginásio municipal, também no teatro municipal, lá no oeste da África, fizemos o CLF. Agora, para cada país que ele visitava, através do CLF, muitos pastores foram transformados. Também quando fomos para a Costa do Marfim, ele pregou a palavra lá no teatro municipal. E lá no hall do local do evento, eles colocaram muitas mesas. E todas as pessoas que estavam sentadas à mesa ali no hall, o que eles estavam fazendo? Ali eles estavam explicando e divulgando sobre a nossa escola de teologia para os pastores que estavam ali. Nós temos essa escola de teologia. Por isso, aqueles pastores que estavam no CLF, muitos pastores escutaram sobre a escola de teologia e também se inscreveram, fizeram suas matrículas. Nós vimos esse trabalhar de Deus em cada país que o pastor visitou, muitos pastores foram transformados. Esses governos também tiveram muito interesse sobre os nossos trabalhos. Encontraram com o Pastor Park pregou o evangelho para eles. Pastor Park pregou com detalhes o evangelho para o vice-presidente do Quênia. E disseram que ele seria o candidato para a presidência do ano que vem. E também, se ele se tornar o presidente do Quênia, também Deus abrirá muitos caminhos para nós. E ele escutou com detalhes o evangelho. Mas, algo mais incrível no meu coração, eu acompanhando o Pastor Park, algo que ficou mais forte no meu coração, realmente diante de tantas programações, eventos, o Pastor Park, ele não procura um tempo de folga para si. Ele sempre está organizando um novo evento, uma nova reunião. O que aconteceu essa vez?
Ele estava fazendo escala lá na Etiópia e ligou para o missionário da Etiópia. Porque na vez passada que ele visitou a Etiópia, ele encontrou com muitos ministros e pregou o evangelho para eles. E ele disse: esse tempo de escala que eu tenho, fazer a escala, ele tinha 3 horas. Por isso, ele pediu para o missionário convidar alguns ministros, alguns parlamentares, para conversar com eles. E esses ministros, eles têm permissão para usar a área VIP lá do aeroporto. E enquanto o pastor estava fazendo escala, ele não estava à toa. Ali, novamente, ele preparou uma reunião e encontrou com alguns parlamentares lá da Etiópia e conversou com eles. Sim, são coisas que não aparecem nas notícias da missão. Mas eu, particularmente, quando eu vejo o pastor, ele poderia descansar porque foi uma viagem cansativa. Ele tinha tempo para descansar, porque era um momento de escala. Mas até neste momento, ele preparou uma reunião, um evento. Não somente isso. Quando ele estava voltando para a Coreia. De Togo, ele teve que fazer escala lá na França e o tempo de escala essa vez foi mais comprido. E ele falou: vamos reunir os missionários da Europa, vamos ter uma reunião com os pastores e ministros da Europa. Sim, já que o tempo de escala era longo, então tinha tempo para fazer uma reunião com os missionários lá da Europa. E ali também o pastor organizou uma nova reunião. Ele escutou que o ex-presidente de Benin estava lá na África. Só que ele tentou ligar para o ex-presidente, só que não estava tendo contato. E ele queria encontrar com o ex-presidente nesse momento de escala lá na França. Por isso ligou e no final ele conseguiu o contato e ele encontrou com o ex-presidente de Benin lá na França. Pastor Park, ele preparou essa reunião. Então, quando eu vejo a vida dele, ele não ficou parado debaixo da romeira como Saul. Continuamente ele estava promovendo um novo trabalho, uma nova reunião, superando seus desafios, seus limites. Sempre estava programando um novo evento. Ele encontrou com o ex-presidente de Benin e convidou ele para ir para a Coreia. Se fosse possível, o pastor Park queria comprar naquele momento uma passagem para ele entrar junto para a Coreia. Mas o problema é que o estrangeiro, se entra na Coreia, por causa do corona, tem que seguir os protocolos de restrição. Então tem que fazer a quarentena. E assim que a gente chegou na Coreia, começamos a pesquisar sobre esses protocolos de restrição para convidar o ex-presidente de Benin. E assim que ele desembarcou na Coreia, ele pediu para a gente resolver esse problema. Mas, por mais que seja um ex-presidente, um diplomata, para entrar na Coreia tem que fazer quarentena. A única condição para que essa pessoa não faça a quarentena é ter um trabalho diplomático ou dar uma aula, uma palestra em alguma universidade. Então, se não for esse motivo, até um ex-presidente tem que fazer quarentena na Coreia. Então, se a gente enviar um convite para um parlamentar, será que a Coreia vai isentar a quarentena? Na verdade, era impossível também isso. A gente não tinha outro caminho. A gente poderia ficar assim, parado. Não vai dar certo. Não, mas mesmo assim, nós começamos a procurar um outro caminho. Será que se a gente convidar parlamentar, mas também vimos que só com esse convite era impossível de isentar a quarentena. Ou seja, não tinha outro caminho, outro método. E também vimos que uma outra condição era para convidar para dar uma aula, uma palestra em uma faculdade. E nós ligamos para um coordenador de uma faculdade e perguntamos se eles não poderiam emitir esse convite em nome da faculdade para convidar o ex-presidente. E também escutamos que isso não seria algo tão simples, que isso seria impossível. Só que a gente não ficou parado ali, a gente não desistiu. Não vai dar certo. Vendo o coração do pastor Park do lado, o pastor Park queria convidar o ex-presidente. E naquele momento, eu e o pastor Romoli começamos a falar: a gente não pode ficar aqui sentado parado. Tá, se a escola tá falando que não vai dar certo, isso é impossível, então vamos descer
descer lá para a cidade de Tegu, onde fica a faculdade, vamos encontrar com eles, vamos conversar com eles. Não podemos ficar sentados aqui parados, pastor. E eu concordei com esse pastor, por isso nós fomos para esta faculdade que disse para nós que seria impossível. Fomos até esta faculdade. Chegando lá, nós explicamos para ele que isso não é a primeira vez que está acontecendo. Antes, nós já havíamos convidado o ex-presidente para a Coreia e também ele já deu uma palestra na faculdade, mostramos as matérias que saíram no jornal. Esse evento fomos nós que preparamos, a faculdade não preparou nada, desde os protocolos. Nós preparamos tudo e nós iremos preparar tudo. E eles disseram: vocês fizeram este evento? E até o próprio reitor não estava acreditando que esse ex-presidente deu uma palestra na faculdade. E o próprio coordenador que estava conosco, ele mesmo ligou para o reitor na nossa frente. E realmente ele estava explicando direitinho para o reitor. Depois o reitor, ele perguntou: então, quais serão as vantagens, os benefícios para a nossa faculdade? E ele disse: a nossa faculdade vai sair nas matérias dos jornais. Isso vai ser divulgado, a nossa faculdade vai ser divulgada e também vai trazer um grande benefício para nós conseguirmos novos alunos. E o reitor, ele disse: então tudo bem. E aí o coordenador disse para nós: então deu certo. E depois que passou 10 minutos, veio uma outra ligação perguntando com detalhes como seria esse evento. Irmãos, nós também, depois que nós trocamos o nosso método de vida, na verdade nós escutamos que isso seria impossível. Até o reitor disse que isso é impossível. Mas quando vemos o método de vida do Pastor Park, mesmo sendo algo impossível, ele não retrocedeu, ele não ficou parado. Continuamente está avançando, procurando um caminho, desafiando, superando o seu receio, o seu limite. Mas a gente não podia ficar também parado ali, depois que nós escutamos que seria impossível. Se a gente ficar parado como Saul, debaixo da romeira, a gente já está falando: derrotar os filisteus é algo muito difícil. É muito difícil derrotar os filisteus. Por quê? Porque o exército dos filisteus era um exército muito forte. E também para você atravessar a guarnição dos filisteus, tiveram que atravessar uma pinha íngreme deste lado e do outro lado também. Esse lado tinha uma penha íngreme, do outro lado também tinha Bozés e também Sené. Era impossível eles atravessarem. As pessoas que ficam travadas sempre têm uma razão: por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por isso é difícil, por isso é impossível. Então, está parado ali, não consegue avançar. Mas quando eles dão um passo de fé e avançam, um novo caminho se abre. Então, se a gente vê aqui no versículo 4, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Então, como que eles podiam subir esta penha íngreme? Depois, quando nós vemos aqui como Jonatas subiu, versículo 13. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. Não era uma montanha de pedra onde eles podiam simplesmente escalar. Como que eu vou atravessar essa penha íngreme subindo desta maneira? Por isso, Saul, ele pensou: não vai dar. Ele ficou parado debaixo de uma romeira. Muitas pessoas estão vivendo com esse método de vida de Saul. Se nós carregarmos esse método de vida, seremos infelizes como Saul. Mas se vocês trocarem o seu método de vida para o método de Davi, também para o método de vida do Pastor Park, essa vida, irmãos, é uma vida muito abençoada. Não somente isso, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, seremos abençoados, sua vida será feliz, vão experimentar a glória de Deus. Saul ficou parado, mas Jonatas e o seu escudeiro subiram. Quando nós vemos a fala de Jonatas aqui no versículo 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos.
Pessoal, Jonatas aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 14, fala de uma maneira muito espiritual. Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Vamos passar. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele avançou com coragem, com fé. Também o seu escudeiro foi muito precioso, porque aqui no versículo 7, então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. O seu escudeiro também estava com um coração muito precioso. A tua disposição será a minha. Então, irmãos, qual foi o resultado desse método de vida? Eles subiram para a guarnição dos filisteus e Deus trabalhou de uma maneira muito grande. Versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Deus levantou um grande terremoto naquela região. Como se fosse um grande terremoto, um grande tufão. E eles caíram, e os Jonatas, quando passou, ele matou, todas as pessoas que estavam ali. Houve um grande terror de Deus. Irmãos, quando nós avançamos dando um passo de fé, superando os nossos limites, os nossos receios, incrível que nesses momentos Deus trabalha de uma maneira muito grande. Deus abençoa, Deus permite a graça. Nós podemos experimentar esse Deus que transforma as coisas impossíveis para as coisas possíveis. Mas pelo contrário, se vocês ficarem parados, até coisas possíveis se tornam impossíveis. Suponhamos que na vida de vocês, se para a vida dos outros tudo acontece de uma maneira fácil, e porque na minha vida tudo dá errado? Se vocês pensam assim, é porque cristão salvo, o seu método de vida é essa, vocês estão parados. O cristão salvo, se der um passo de fé e avançar, se o seu método de vida não é o método da carne como o de Saul, mas como o método espiritual de Davi, junto com um servo, se você andar junto com um servo, certamente a sua vida, as coisas impossíveis, Deus tornará impossíveis. Vocês vão experimentar esse trabalhar de Deus. Que tipo de vida vocês querem ter? Tem pessoas que falam: nossa, por que tudo que eu faço dá errado? Por que para os outros tudo dá certo, mas para mim tudo dá errado? Porque o seu método de vida está errado. Irmãos, a vida normal de um cristão salvo é esta, uma vida que experimenta o trabalhar de Deus. Deus transforma as coisas impossíveis para coisas possíveis. Certamente era algo impossível. O reitor disse que mesmo a faculdade convidando é algo impossível. É muito difícil também para nós emitirmos este convite. É algo que era impossível aos nossos olhos. Mas vamos uma vez, vamos visitar essa faculdade. Chegamos lá, encontramos com eles, explicamos, mostramos todo o material para eles. Algo que era impossível se tornou possível. Irmãos, Deus preparou essa bênção para nós. Mas se o nosso método de vida for errado, como Saul, sempre estaremos parados debaixo da romeira de uma maneira miserável. Debaixo desta romeira sem sombra. Quando nós vemos essa cena, imaginem essa cena tão miserável, tão medíocre. Ele era rei, não conseguia nem fazer aquilo, nem isso. Mas Jonatas disse: passemos para a guarnição destes incircuncisos. O Senhor nos ajudará. Será que Deus não trabalhou na vida de Jonatas, que deu um passo de fé? Então, irmãos, não importa quem seja, quem der um passo de fé e avançar, certamente Deus vai trabalhar assim, Deus vai operar da mesma maneira, não importa quem seja. Se vocês trocarem o seu método de vida, sua vida será muito abençoada.
As pessoas que não experimentaram esse sabor não querem superar o seu receio, somente querem ficar parados debaixo da romeira. Então, se vocês ficarem debaixo da romeira, vocês não vão conseguir viver. Quanto mais vocês ficarem ali, mais serão infelizes. A águia constrói o seu ninho lá no topo do penhasco. E depois que seus filhotes já estão mais grandes, começa a treinar o método de voar. Para isso, começa a bagunçar o ninho, começa a tirar todas as penas. E agora, não é um local de repouso. E agora esses filhotes estão sendo espetados por esses espinhos. E aí eles têm que sair do ninho. E assim a águia mãe começa a treinar os seus filhotes a voarem. Coloca os filhotes nas suas costas, leva lá para o alto do céu e lá deixam eles caem, faz isso de novo. Assim treina os seus filhotes a voar. E assim também, da mesma maneira que a águia treina os seus filhotes, Deus também estava conduzindo o povo de Israel. E isso também acontece para os cristãos atuais. Esse lugar onde o rei Saul estava debaixo da romeira não era um lugar de descanso, um lugar de paz. Esse lugar onde ele estava por causa do receio, eu não vou conseguir passar por esta penha íngreme. Realmente, esse lugar onde ele não conseguia superar o seu receio era um lugar infeliz, um lugar de fracasso. Mas como Jonatas, o Senhor nos ajudará. Quando ele deu um passo de fé e avançou, Deus ajudou, ele experimentou o poder de Deus, recebeu grande bênção de Deus. Pessoal, qual caminho vocês vão escolher? Como Saul, vão ficar parados? Vão escolher este caminho? Ou, como Jonatas, pela fé em crer em Deus, vão dar um passo avançando para frente? Dependendo da sua escolha, do seu caminho, sua vida vai ser diferente. Mas aqui tem um problema. Pessoal, Jonatas, certamente, no capítulo 14 de 1 Samuel, teve um método de vida totalmente diferente de Saul e ele passou para a guarnição dos filisteus. Mas o coração do ser humano, existe a força da carne. Essa carne puxa o nosso coração, como se fosse a força da gravidade que puxa todos os objetos para o centro da terra. Por mais que ele dê um passo de fé, também experimentou o poder de Deus. No momento que a gente aceita de novo a carne, novamente nós iremos entrar no método de vida de Saul. Nós não queremos superar o nosso receio. Queremos descansar, não queremos superar. Nosso coração vai para este lado. E também não é pelo nosso esforço que nós iremos conseguir vencer a carne. Existe um segredo para isto. Esse segredo mostra aqui. Jonatas, infelizmente, ele não conseguiu manter esse método de vida. No final, ele voltou para Saul e teve uma vida infeliz e morreu junto com Saul. Ele morreu na guerra. Então, Jonatas, diferença da vida e morte, do sucesso e do fracasso, estava dependendo do seu método de vida. Se realmente ele estava com aquele método de vida avançando, superando seus limites, seus receios, ou se ele voltou para o método de Saul, aquele método onde ele ficou parado, não quis superar o seu receio. Dependendo da sua escolha, a sua vida, o resultado da sua vida seria muito diferente. Só que infelizmente ele voltou para Saul, ele escolheu o método de vida de Saul. Em qual momento aconteceu isso? Vamos ver aqui na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42.
Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Aqui, irmãos, Jonatas se despede de Davi. Ele foi para um outro caminho. Davi se levantou e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Aqui, Jonatas, ele é filho de Saul. Na verdade, quem queria matar Davi era Saul e não Jonatas. Então ele não precisava entrar na cidade. Na verdade, se ele escolhesse Saul, ele estaria numa vida muito confortável, porque estaria no palácio, na cidade. Mas se ele escolhesse o lado de Davi, com certeza ele teria que superar muitos receios, teria que fugir com Davi. Então ele tinha que escolher: ou ele seguia Davi, ou ele voltaria para Saul. Mas, pessoal, Jonatas, aqui em 1 Samuel capítulo 20, ele se despediu de Davi e voltou para Saul. Ele não tinha noção que isso traria uma grande infelicidade para a sua vida. Então, já que o seu pai queria matar Davi, ele ficou triste porque se despediu de Davi, mas ele não queria seguir Davi, não queria mais. A vida de vocês também é assim. O seu método de vida pode ser igual ao método de Davi, pode ser igual ao método da vida do Pastor Park. Se vocês não seguirem esses métodos, no final, nós seremos Jonatas. No final, estaremos junto com Saul, junto com a carne. E como Jonatas foi infeliz, nós também seremos infelizes. Por isso, desde o início, como Saul não aprendeu a fé, sempre queremos ficar parados, rejeitando os nossos receios, nossos limites, debaixo da romeira. Tiveram pessoas que desde o início viveram com esse método. Também tiveram outras pessoas como Jonatas, também deram um passo de fé, experimentaram o poder de Deus, viram o trabalhar de Deus, sabem que se dar um passo de fé, Deus trabalha. Mas no final, se colocaram do lado de Saul e foram infelizes. Na verdade, dentro da igreja, vivendo a vida espiritual, quando vejo os irmãos e as irmãs que partiram da igreja, os ministros que partiram da igreja tiveram um ponto em comum. Qual foi? Eles viveram como Jonatas. Seguiram o mesmo caminho de Jonatas. Irmãos, o pastor Park, até hoje, durante 60 anos, sempre deu um passo de fé, superando o seu receio, o seu limite. Teve o mesmo método de vida de Davi. Por isso, na verdade, ele não precisava passar pelos países da África. Mas ele disse: eu estou viajando até Israel. Se a gente descer um pouquinho, nós podemos visitar a África. Eu também quero visitar os países da África esta vez. Sim, pastor, então podemos escolher alguns países do oeste da África? Não, também nós temos que visitar o leste da África. O pastor Park, ele sabe, desse itinerário, porque ele é uma pessoa que viajou muito. Sabe que o itinerário é complicado, também tem muito tempo de escalas, a viagem é muito longa. Sabe que é algo muito cansativo. E também o fuso horário, dos países que estão no oeste da África é diferente do leste da África. No caso do Quênia, são 6 horas de fuso horário. Também dos países de Togo, Benin, são 13 horas de fuso horário. Se fosse o mesmo fuso horário, tudo bem. Mas se muda, chegando nesse país, você tem que se adaptar com o fuso horário daquele país. Você se adaptar com o novo fuso horário, também na hora da refeição. Por exemplo, no horário da Coreia, você tem que comer 10 horas da noite. Então, se fica mudando o fuso horário, o estômago fica confuso. Não sabe se é horário de dormir ou se é horário de comer. Então, Pastor Park sabe muito bem dessas condições.
Mas o pastor Park continuamente ele teve esse método de vida pela fé avançando e em nenhum momento ele parou, superando o seu receio, o seu limite, desafiando novas coisas. Mesmo sendo impossível convidar o ex-presidente de Benin, mesmo assim, ele procurou um caminho. Em nenhum momento ele aceitou essa vida parada, travada. Mesmo sendo algo impossível, ele não aceitou. Sempre avançou. O Senhor nos ajudará, assim como Davi teve um método espiritual, sempre avançando seus receios, seus limites, superando. O servo de Deus também está vivendo esse mesmo método. Qual foi a infelicidade de Jonatas? Ele se despediu de Davi. Por que Jonatas se despediu de Davi? Ele partiu de Davi porque Jonatas queria ter uma vida melhor do que Davi, viver mais pela fé. Vocês pensam assim, irmãos? Ele partiu de Davi porque agora ele queria desafiar mais, queria avançar mais do que Davi? Por que ele partiu então? Porque ele queria estar do lado de Saul. As pessoas que partiram da igreja, por quê? Para viver mais pela fé, para desafiar mais, para superar mais os seus receios? Para dar mais passos de fé para as coisas impossíveis? Jamais. Qual foi o caminho que eles entraram? Escolheram o caminho de Saul, ter mais tempo de folga, de uma maneira mais confortável, viver. Eu quero viver a vida espiritual de uma maneira mais tranquila, com mais tempo de folga para descansar. E o resultado dessa escolha, desse caminho, foi infelicidade. As pessoas, se querem viver pela fé, Satanás levanta um coração dentro de nós. Coloca aquele pensamento, que receio, que fardo. Mas as pessoas aceitam muito fácil esse coração covarde. Por quê? Tá difícil, vai ser impossível. Por isso sente rápido esse fardo, esse receio no coração. Vive guardando este sentimento. Mas as pessoas não têm a noção de quão mal é esse coração. Esse pecado é muito grande. Quando as pessoas sentem ira no coração, vontade de matar alguém, sente na hora que esse coração é mau. Sabe que a lascívia é um coração mau, mas não tem a noção desse coração que sente, que fardo, que receio, é um coração mau. As pessoas não sabem que isso também é maldade, isso é pecado. Quando nós vemos aqui na Bíblia, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herderá estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui, pessoal, quando nós vemos, está falando sobre os pecados. E qual é o primeiro pecado que aparece? Aos covardes. E segundo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo. Qual é o primeiro pecado que aparece? É a covardia, o medo. Então, no coração de vocês, esse sentimento que vocês têm, que receio, que fardo, isto é um coração de covardia, medo. Mas não consideram isso como um grande pecado. Simplesmente aceitam esse sentimento. Que fardo. Eu não vou conseguir fazer por causa do receio, do fardo. E acabam aceitando esse pensamento. Por exemplo, eu quero aquilo pra mim.
e você vai lá e rouba. É a mesma coisa. Você está seguindo esse sentimento. Por exemplo, você sente lascívia no coração e você vai lá e simplesmente adultera. É a mesma coisa que você simplesmente também matar. Eu tô sentindo esse receio, esse fardo no coração. Por causa do receio e do fardo, estou fugindo das dificuldades. As pessoas consideram roubo como pecado, mas as pessoas não consideram o fardo, o medo, como pecado. Simplesmente aceitam esse sentimento. Que receio. Mas a Bíblia diz que covardia é um grande pecado. Esse receio, esse fardo do meu coração, na verdade, me leva à covardia e eu acabo fugindo dos meus problemas e fico parado. A Bíblia explica muito bem sobre este mundo do coração. Vamos ver outro versículo da Bíblia, em Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Pessoal, o preguiçoso, por que não sai lá fora? Está parado ali dentro. Por que está parado? Porque lá fora tem um leão. E se eu sair, serei morto no meio da rua. Por que não sai? Está parado dentro de casa por causa do medo. Porque lá fora tem um leão. Então isso. Só que ele nem saiu para verificar se tem um leão ali. Ele nem tentou uma vez. Nem deu um passo de fé, nem tentou. Simplesmente teve esse sentimento. Nossa, que receio, que fardo. Nem chegou a verificar primeiro. E eles falam, não vou conseguir fazer por causa do fardo. Está parado. Já que o leão está lá fora, eu não vou poder sair, senão eu serei morto. Mas você já saiu uma vez? Você verificou uma vez primeiro? Você tentou uma vez? A Bíblia fala... Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 21. Por que covardia é o pecado? Versículo 6. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Aqui está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esta palavra, irmãos, Deus é quem governa desde o início até o fim. Pessoal, nós podemos ter medo no meio, no processo. Mas se eu sei do resultado, eu vou ter medo? Uma vez... Foi bem no momento do acampamento mundial lá em Pulsar. Nós fomos um pouquinho antes para preparar o acampamento. Só que a gente passou o tempo da refeição. E nós entramos num restaurante e comendo. E naquele tempo estava tendo Jogos Olímpicos. E a Coreia do Sul estava jogando e nós estávamos comendo. E vimos, a Coreia do Sul está jogando agora. Era uma partida, acho que era partida de vôlei. E a Coreia já estava perdendo um set, o segundo set também estava perdendo. E aí a gente estava com aquela tensão, nossa, a Coreia está perdendo, perdeu. Só que o dono do restaurante, estávamos em 4 pessoas, e os 4 estavam falando, nossa, perdemos mais um ponto, e agora? Como que vai ser? A gente estava assistindo desta maneira, e o dono do restaurante disse, mas esse jogo foi ontem. E ele disse, a Coreia ganhou. E de repente nós falamos, então vamos continuar a comer. Porque a gente já soube do resultado. A gente não precisou assistir com aquela tensão, com aquele medo. Já venceu? Não tem problema se tá perdendo esse set, vai o resultado, a Coreia ganhou. Então, irmãos, aqui a Bíblia diz, Deus é alfa e o ômega. Quando nós damos um passo de fé. No meio parece que vai dar errado, parece que vai ser impossível. Davi foi perseguido, parecia que ele ia fracassar, mas o resultado, Deus ungiu Davi como rei. No final, Davi se tornou rei. Esse é o Deus do Alfa e Ômega. Aqui está dizendo, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou Alfa e Ômega. Por que vocês estão com medo? Por que a gente estava assistindo aquela partida com medo, com tensão? Se é uma partida que a Coreia já tinha vencido, por que eu preciso assistir com medo então, se eu já sei do resultado? Mesmo que esteja perdendo alguns sets, mas a Coreia vai virar e vai vencer no final. Eu não preciso ter medo então. Por isso que dizem que a covardia é pecado.
não está crendo nesse Deus do Alfa e Ômega, não está acreditando nessa palavra que está dizendo tudo está feito, por mais que para nós seja um trabalho que estamos fazendo pela primeira vez, nós pensamos, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não, Deus é Alfa e Ômega. Por causa disso, tudo já está feito. Ele me disse, tudo está feito. Deus é Alfa e Ômega. Ele entregou o meio para Satanás. Parece que a gente vai estar perdendo no meio. Parece que vai dar errado. Ignore isso. Parece que vai ser impossível, mas ignore isso, reconheça que essa é a vontade de Deus, Deus se agrada, então certamente Deus fará, Deus terminará. Essa foi a vida de José, foi a vida de Davi. Ele foi vendido como escravo para o Egito, entrou na cadeia, parecia que ia dar tudo errado, estava numa grande desesperança, mas o resultado se tornou governador do Egito. Davi também estava fugindo, não tinha nenhuma possibilidade para ele ser rei. Mas no final se tornou rei. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E no versículo 7, o vencedor herderá estas coisas. Pessoal, se nós dermos um passo de fé e avançarmos, nós iremos vencer tudo. Por isso, no meu coração, aquele sentimento, que fardo. Se eu aceito esse sentimento, esse coração, é a mesma coisa que eu roubar. É a mesma coisa que eu adulterar. Se eu tenho um sentimento da lascívia, simplesmente eu vou lá adulterar, é a mesma coisa. Se eu tenho ódio, eu simplesmente vou lá e mato, é a mesma coisa. Por mais que seja algo bom, mas se a pessoa tem aquele coração de querer roubar, reconhece na hora que isso está errado, isso é mal. Eu não posso aceitar esse coração. Não posso adulterar. Mas tem aquele sentimento, que fardo, que medo. Mas simplesmente estão seguindo esse pensamento. Estão aceitando esse coração. Por isso, se tornam Jonatas. Teve um momento que viveu pela fé, deu um passo de fé, mas experimentou o trabalhar de Deus. No final, se colocou do lado de Saul e teve uma vida infeliz. Quando nós estamos junto com o servo, junto com a igreja, nós não iremos seguir o caminho de Jonatas. Pessoal, se Jonatas estivesse com Davi, sua vida seria igual à vida de Davi. Continuamente ia superar o seu receio, seu fardo, superando seus limites, ia experimentar inúmeros trabalhos de Deus. E quando Davi se tornou rei, Jonatas também teria uma vida gloriosa junto com Davi. Mas seu filho Mefibosete também, ele estava fugindo com a babá, caiu, se tornou coxo de ambos os pés. Ele não ia ter esse resultado infeliz. Ele seria feliz, seu filho também seria feliz, sua família seria feliz. Mas no final ele voltou para o método de vida de Saul. Hoje vocês também, irmãos, tem pessoas que desde o início da vida têm o mesmo método de vida de Saul. Não aprenderam a viver pela fé e estão na carne. Ou estão vivendo como Jonatas. Teve um momento que viveu pela fé, experimentou o trabalhar de Deus, mas como Jonatas voltou para Saul, vocês também voltaram para a carne. Mas também tem outras pessoas que estão vivendo como Davi, continuamente está dando um passo de fé, superando o seu fardo, seus limites, estão experimentando o trabalho de Deus. A tua vida será diferente dependendo da escolha do método de vida. Qual caminho vocês vão escolher hoje no coração de vocês? Pensem em qual método de vida vocês estão vivendo, se é de Saul, de Jonatas ou de Davi, que vocês possam pensar nesta manhã e possam trocar os seus corações e ter uma vida abençoada. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Hoje, se o nosso método de vida está errado, Senhor, com certeza o resultado será infeliz. Que nós possamos sair do método de Saul, método de Jonatas, possamos mudar para o método de Davi, para que a nossa vida seja feliz, Senhor. Nos abençoe para que aconteça isso. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.